Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Mística e esse é mais um vídeo com as energias do tarô para a semana que vai do dia 27 de abril até o dia 3 de maio. E eu quero muito agradecer a você por estar aqui comigo. Lembrando que esse vídeo é para você, essa leitura de tarô é para você, independente do seu signo, porque eu entendo que se você chegou até aqui é porque essa mensagem precisa chegar até você. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu espero que você goste da leitura para essa semana. Lembrando que, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta, porque isso me ajuda demais a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não está seguindo o canal, por favor, siga, ativa o sininho para você não perder meus vídeos daqui para frente. E cogita também me seguir lá no Instagram, no @tati.mística, que eu solto vários outros conteúdos por lá e acho que você vai gostar, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura do dia 27 de abril até o dia 3 de maio. Vamos lá? Uau! Carta polêmica! Meu Deus! Temos aqui o 10 de espadas. Essa é uma das cartas, assim, temidas, né, do tarô, mas acho que é muito porque a imagem dela também não ajuda muito, né? A gente vê aqui, tem essa pessoa caída com basicamente 10 espadas cravadas nas costas dessa pessoa. Esse ambiente aí super escuro, né? Então tem essa coisa mais triste, né? Assim, dá pra gente ver que tem um pouco de névoa aqui atrás, né? Até passa um rio aqui, na verdade, indicando que vem depois disso. Aí eu teria que dar uma aula de tarô, que não é o caso aqui. Mas essa pessoa não tá morta, não, tá, gente? Só pra ficar tudo bem aí, vocês ficarem tranquilos. Essa pessoa está com essas 10 espadas cravadas nas costas dela, mas não tá morta, tá apenas exausta. É o que essa pessoa está, ela está exausta. Por quê? Como todos os 10 no tarô, né, todas as cartas de número 10, elas vão falar sobre ciclos, né, que estão se encerrando. São momentos de transição, são momentos efêmeros. Inclusive, na semana passada, a gente também teve um 10, que foi o 10 de ouros, que vai trazer uma outra conotação, né? É uma sensação de uma certa tranquilidade, estabilidade. Não acho que foi coincidência, porque a gente tinha vindo antes do 10 de ouros, não me recordo agora qual foi o arcano que saiu, mas lembro que foi algo mais tranquilo, foi o Pajem de Copas, se eu não me engano. Então a gente começou ali no Pajem de Copas, trazendo um pouco mais de quentinho no coração, aí veio o 10 de ouros para trazer uma certa estabilidade, uma certa segurança, porque a gente estava precisando, porque lá na virada de março para abril e nas primeiras semanas de abril a gente teve cartas ali bem desafiadoras, inclusive todas do naipe de espadas, não é coincidência, né? Trazendo ali um início de mês ali bem complexo, né? Até tenso em muitas situações, né? E aí a gente veio lá com Pajem de Copas há 2 semanas atrás, o 10 de ouros na semana passada, indicando um certo alívio, mas na verdade um certo alívio para o que ainda estava por vir, ainda não era um momento de redenção exatamente, não era uma subida, mas tão somente um momento um pouco de respiro para, de fato, vir agora, nesse final de mês, né, nessa virada aí do mês de abril para o mês de maio, uma carta um pouquinho mais desafiadora, mas ela é uma carta menos difícil do que parece. Né? Realmente, como eu tinha dito, né? A imagem dela não ajuda muito. Mas essa é uma carta que, como eu acabei de falar, ela vai falar de encerramento de um ciclo, né? Assim como o 10 de ouros, né, da semana passada, também são cartas que falam de um momento efêmero, que acontece rápido, porque ela vai puxar um pouco dessa energia, por exemplo, do arcano maior número 10, que é a roda da fortuna, né? Então a roda gira rápido, então são situações efêmeras, o que tá super ok, porque afinal de contas a gente está falando aqui de uma leitura para uma semana, então é mais efêmero mesmo, é um prazo mais curto. Mas nesse caso aqui do 10 de espadas, ele vai falar de um encerramento, literalmente, de um ciclo.
de um ciclo difícil. O que é ótimo, porque se a gente encerra um ciclo difícil, significa que depois, aí sim, a gente entra num ciclo melhor, né? A gente. Eu posso dizer que essa carta é o famoso cheguei no subsolo do fundo do poço. Eu não tinha mais para onde descer, porque eu já estava no fundo do poço, mas eu descobri que tinha como descer um pouco mais sim. Aí eu fui para lá no subsolo do fundo do poço. Mas qual é a vantagem disso? É que finalmente eu cheguei no final, não tem mais para onde ir. Você chega lá, você encosta seu pezinho no chão, você pensa, daqui eu não passo. Pior que isso não fica. Graças a Deus, né? Então lá a gente bate o pezinho no chão e volta nadando de volta até a superfície. Essa é assim uma das grandes vantagens de se sair o 10 de espadas, né, num jogo, é justamente falar sobre encerrar um ciclo que está difícil. Eu cheguei no auge da situação complexa para mim, mas tá nesse momento de resolução para que eu possa ir para uma nova etapa. Agora, é claro que eu não posso falar de ir para uma nova etapa se eu não concluir essa etapa que está vindo aqui andando junto comigo, né? Não dá para eu levar um monte de coisa na minha bagagem, uma mochila pesadíssima, para começar a trilhar um novo caminho que eu não vou aguentar. Eu vou dar meia dúzia de passos e vou parar porque a bagagem está muito pesada. Então, a questão aqui é: eu preciso finalizar o que precisa ser finalizado. Seja um relacionamento que não está mais funcionando, uma história que já deu o que tinha que dar, uma situação que precisa de uma resolução. Enfim, essa é a semana para você resolver o que você tem que resolver. Não é para chegar lá na próxima semana, né, que é do dia 4 de maio para frente, ainda com pendência dessa semana. Essa semana é para você resolver suas questões. Não é também para a gente entrar no papel de vítima, porque quando a gente fala de 10 de espadas, a gente pode ter a tendência a se colocar no lugar de vítima. Entendo que são situações desafiadoras, complicadas, e é difícil mesmo não se colocar no lugar de vítima, porque a gente se sente assim. É uma droga, é uma sensação como se a vida está contra a gente, as pessoas estão contra a gente, está tudo meio contra a gente. Só que eu me colocar no lugar de vítima não vai fazer essas 10 espadas saírem das minhas costas, definitivamente. Muito pelo contrário, só vai me fazer continuar aqui, porque o papel de vítima é o quê? Continuar sofrendo. A vítima, o mote de ser a vítima é continuar no sofrimento. E é justamente o que a gente não quer aqui, é que a gente quer tirar essas 10 espadas das costas para seguir o caminho leve, né? Sem esse lugar de vítima. E aí, como que eu vou fazer isso, né? Quando a gente fala do naipe de espadas, a gente está falando muito do campo do mental. Então, tem uma tendência, assim, a ter muito essa questão de ansiedade, de ficar ruminando muito essas coisas que não estão sendo legais. Mas o lado positivo disso é eu ser estratégico, é eu poder ter um foco. Então, se para você funciona melhor, bota no papel, elenca aí tudo que você pode fazer para resolver essa situação. O que, que depende de mim que eu posso fazer para resolver? Tal coisa. Essa outra coisa aqui não depende de mim, depende de outras pessoas. Então, com quem que eu tenho que falar? Como que eu vou chegar? Como que eu vou abordar essas pessoas? Né? Enfim, é ir atrás, seja das pessoas, das coisas, das situações, das empresas, enfim, ou de você mesma. Não importa. É procurar as soluções, elenca tudo o que você pode fazer para resolver isso e vai em busca de resolver. Essa é uma semana boa para isso. Tá? Vamos aproveitar aí também que a gente está aí no momento astrologicamente falando propício nesse sentido, que a gente está com um monte de planeta em Áries, então tá dando esse movimento aí de ir para o mundo, de fazer suas coisas, de resolver. Aproveita essa energia que está propícia, né? E vai atrás de resolver essas questões que estão te machucando. Porque são situações que estão machucando muito, tá? Não estou diminuindo. Então, quando eu falo, não entra no papel de vítima, eu sei que é fácil falar, porque são situações bravas, mas são situações que têm resolução. Parte dessa resolução depende de você, o que não depender de você,
Bota a cabecinha para funcionar para ver como você vai conseguir dar andamento a essa resolução, mas precisa ser resolvido, tá? E isso aqui, essa carta, gente, ela é o famoso ponto de corte. É antes disso e depois disso. Só que para ter o depois disso, precisa resolver, tá, gente? E a tendência é melhorar. E só fazendo um breve aqui spoiler, é porque a gente pensa, né, nos naipes do tarô, né? Espadas, ouros, paus e copas, né? A gente tem uma certa ordem que a gente segue de um naipe para o outro. E a gente entende, pelo menos da escola de onde eu venho, né, que após o naipe de espadas vem o naipe de copas. Então, após o 10 de espadas, que é esse auge da exaustão, a gente parte para um ás de copas, né, que é quando vem aquela mão te entregando uma taça com aquela água fresca que cura. Então, depois daqui, é um momento mais tranquilo, tende a as coisas se resolverem, as coisas ficarem mais brandas e, principalmente, depois disso, você tende a sentir que existe um novo você. É como se tivesse um você antes disso e um você depois disso, né? Mas vai depender de você arregaçar suas manguinhas e ir atrás da resolução. Tá bom? Espero que a leitura dessa semana tenha feito sentido para você. Espero que você não tenha se assustado muito com a carta do 10 de espadas. Mas o objetivo aqui é que a gente, com essas leituras, a gente tome consciência das energias que estão propícias, né? No momento que a gente possa fazer escolhas melhores, tomar melhores decisões, agir de um jeito melhor. Isso é para autoconhecimento, é para a gente pegar as rédeas da nossa própria vida, né? E não depender de um tarô ou de qualquer pessoa te dizer tal coisa vai acontecer, sim ou não. O tarô pode te responder sim ou não, mas mais do que isso, é ele te dar as energias que estão propícias e você, como protagonista da sua própria vida, você pega essa informação e você vai colocar essa informação para desenrolar na sua própria vida, para que você tome decisões melhores. Você vai decidir por você, não o tarô ou qualquer outro oráculo ou qualquer outra pessoa. Quem tem o poder de decisão é você. Tá? O tarô ele vem para ajudar, a te orientar, a te mostrar que energias estão mais propícias e com base nisso você pode seguir sua vida de um jeito melhor, tá? Mais assertivo. Tá bom? Depois, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa leitura, que eu vou amar saber, vou interagir com vocês aqui, vou adorar saber o que você sentiu dessa leitura e se fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que você sabe que pode gostar desse vídeo, tá? Lembrando, se você ainda não curtiu o vídeo, clica aqui para curtir, se ainda não segue o canal, me segue aqui e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e cogita me seguir lá no Instagram, no @tati.mística, que eu vou amar ter você comigo lá, tá bom? Muito obrigada por ter estado aqui comigo. Um beijo!